Oi gente, tudo bom? Eu amo romances de época, leituras que me levam a visitar outros locais, outras épocas, outros anos, outras culturas. Acho que é por isso que eu gosto tanto das séries de livros lançados pela Julia Quinn, que recentemente, inclusive, ganhou um seriado televisivo que foi produzido e está disponível pela Netflix no streaming. E eu gosto muito dessa autora. Tanto que, além da série The Bridgerton, eu gosto muito de outra série dela. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre a Julia Quinn, as obras literárias dela. Vou tentar deixar tudo aqui marcadinho no box de informações. Mas eu ainda não tinha acompanhado o trabalho chamado The Huxley, que é uma outra saga literária com 4 livros que contam a história de uma outra família que é muito ligada à família Bridgerton. Só que muitos anos antes daquela história que ficou tão famosa e hoje em dia está tão hypada, sendo uma das séries mais assistidas do streaming. Então a gente vai acompanhar a vida desses 4 irmãos, que tem como sobrenome Huxley, e a relação deles com as meninas Bridgerton, porque elas são vizinhas e tudo mais. E o primeiro livro, que é esse daqui, Uma Dama Fora dos Padrões, foi a obra que eu li recentemente, eu amei. Eu gostei muito porque, apesar de ter o tom da Julia Quinn, ele é um pouquinho diferente dos demais trabalhos dela. Vou falar um pouquinho sobre isso, tudo sem spoilers, fica sossegado, então não vai ter nenhum tipo de revelação que possa comprometer a sua leitura futura da obra. Mas uma coisa, eu acho que eu posso dizer, isso não seria nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de spoiler. A Julia Quinn arrasa. Então, se você já gosta desse gênero, já gosta dessas obras anteriores dela, tenho certeza que você vai amar Uma Dama Fora dos Padrões. Eu vou falar um pouquinho por quê. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho sobre essa saga dos Huxley, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Também já aproveita e dá um joinha, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. De repente, se conhece alguém que gosta desse gênero ou já leu o livro, de repente é fã da Julia Quinn, compartilha também. É interessante porque leva também esse conteúdo para pessoas que não conhecem o canal ainda está crescendo, então essa proximidade com vocês é muito legal. Inclusive, na caixinha de comentários aqui embaixo, comenta para mim outros livros dessa pegada, outros livros da Julia Quinn que eu não comentei aqui no canal para eu ler. Eu prometo que eu vou ler, depois eu comento aqui o que eu achei da obra. Os livros The Huxley, eles são percussores à saga já super famosa dos Bridgerton. Inclusive, a protagonista desse primeiro livro, que é Uma Dama Fora dos Padrões, ela é a Billie Bridgerton. Ou seja, ela nasceu alguns anos antes que o clã que a gente tanto ama. Ela, na verdade, é a irmã mais velha do Edmund, que é o pai de todos os personagens que a gente gosta tanto e que são protagonistas da série, tanto da Netflix quanto da série literária da Julia Quinn. Então, pouco a gente sabe sobre o Edmund nesse primeiro livro, mas a gente já vai entendendo a força da família desde sempre, quanto eles são unidos, o quanto eles são fortes, o quanto eles são amigáveis. Então, a importância deles desde essa base é muito legal. A protagonista, como todos os Bridgertons dos livros e do seriado, ela é uma personagem super forte, super carismática, que é a Billie. A gente já de cara já acompanha ela numa situação super complicada, em que ela foi tentar salvar um gato e aí ela acabou caindo em cima de um telhado, torceu o tornozelo e ela se vê ali naquela situação meio impotente, mas ainda assim toda cheia de si, toda forte, toda independente, decidida. E olha que a gente está falando de uma obra que é passada no final dos anos de 1700, ou seja, no século XVIII. Então, para ter uma personagem forte, decidida, determinada, que não se dobra a certos padrões nesse período, eu acho que isso cria ainda mais um carinho pela leitura, né? Porque a gente gosta geralmente de personagens muito fortes, muito carismáticos, e ali a única pessoa que aparece para resgatá-la, meio que por acaso, é o George Roxby, que é o outro protagonista do livro. Ele é o irmão mais velho de 4 irmãos, todos também filho do conde, e aí, como ele é o mais velho da família, é ele que vai ter que liderar essa família, vai ter que seguir com os padrões da família. Então ele meio que está atualmente num conflito sem saber certinho se é isso que ele quer, se o dever vem antes do que ele quer para a vida dele,
e o que ele quer da vida dele. Eu acho que essa é a grande questão. Então, ao longo do livro, a gente vai acompanhando não somente o desenvolvimento da relação entre a Billy e o George, que inicialmente não se gostam, apesar de se conhecerem desde criança. Ela tem muita relação, muita cumplicidade com os irmãos dele, com a irmã que já é casada e com os outros 2 irmãos, que depois eu já vi que são os protagonistas dos próximos livros, mas com o George não. Então a gente vai acompanhando essa relação sendo desenvolvida entre os dois, esse sentimento muito mais amoroso, muito mais romântico sendo criado entre eles, e também esses conflitos internos, porque a Billy também ela é super independente, ela é aquela personagem que cuida de toda a parte financeira da fazenda, ela é aquela pessoa que interage com os arrendatários, ela é aquela pessoa que anda de cavalo com calça, e na época isso era abominável para as mulheres. Então ela também se vê no questionamento do que ela quer ser, do que ela é, do que ela está buscando, batalhando para cada vez mais se formar como uma mulher independente, mais dentro de um padrão de sociedade que é machista. E o George dentro dessa questão mesmo de ser o líder da família, de ser quem vai dar continuidade ao nome, né, ao legado dos Roxby, e realmente ser isso que ele quer. Então é bem legal essas 2 camadas da história. E fora que assim, no meio de tudo isso vão acontecendo tantas coisas engraçadas. A relação deles é muito engraçada porque eles são muito diferentes. Então tem muito clichê, obviamente, a gente vê muitas cenas muito parecidas. Por outro lado, tem muita coisa diferente também. É por isso que eu comentei que é um dos livros da Julia Quinn que mais me surpreendeu por ser diferente. Ela não cria grandes espetáculos, grandes coisas ali no meio do enredo. Na verdade, se você for pontuar, todo o livro ele é baseado em coisas muito simples. Então, nesse resgate dela, no começo, quando ela tá com a perna com o tornozelo torcido, em visitas na casa ou de um ou de outro, e um certo baile e uma certa viagem. Então não tem nada muito grande que faça com que esse enredo seja realmente super diferenciado. Então, apesar do clichê, ele tem algumas coisas diferentes. A gente só vai acompanhando a rotina dos personagens. Essa série literária The Roxby, ela conta atualmente com 4 livros lançados. Inclusive, depois de terminar de ler esse Uma Dama Fora dos Padrões, eu já, na mesma madrugada em que eu terminei de ler, eu já entrei no site, comprei o segundo que dá pra chegar, que é O Marido de Faz de Conta, que tem como protagonista o Edward, que também tem um certo destaque nesse primeiro livro. Então eu gostei do gancho que a autora fez para que a gente fique instigado a querer ler o segundo livro, embora você possa ler, sim, independente um livro do outro. Então, se você não quiser continuar a saga Roxby, ok, porque esse livro ele começa e termina de uma forma super redonda, apesar de deixar ganchos, deixar informações no ar para você ficar curioso e continuar lendo a saga. Isso geralmente é uma característica da Julia Quinn, inclusive todos os livros da série Bridgerton, ela também faz isso. Tem uma outra saga que são das 4 estações, que eu também já li da autora, que também é nessa mesma pegada. Você termina de ler um livro, apesar dele ter um final coerente, você fica instigado a querer continuar a obra. Isso é talento, né, gente? Porque é tão difícil você conseguir pegar o leitor dessa forma. Eu sou escritora, então eu sei o trabalho que dá para você fazer conexões entre uma história e outra. É muito legal que ela consiga fazer isso e prende os leitores. E aí, depois desse, ainda tem mais 2 livros. Eu pretendo também continuar lendo essa saga. Depois eu trago os vídeos aqui no canal comentando se vale a pena ou não. A não ser que a obra, a próxima, não me cative muito e de repente eu não continue lendo a série. Mas acho que não, porque a Julia Quinn tem precedentes como uma autora muito boa que eu gosto muito. Como eu comentei, a conexão dessa série com Bridgerton é a personagem principal, que é a Billy. Ela é irmã do pai dos protagonistas, né, do Edmund, e ele aparece muito pouco nesse primeiro livro. Mas a série Bridgerton, para quem não sabe, além dos 8 livros tradicionais que contam a história de cada um dos irmãos Bridgerton, a gente tem um 9º, que é o Felizes para Sempre, que é contos sobre algumas coisas relacionadas aos Bridgertons. Então, ou coisas após o casamento, ou lembrando de alguns detalhes. Inclusive, em um desses contos, que contava mais um pouquinho sobre a história do Edmund e da Violet, a gente já tinha sido citado, já tinha sido apresentado a personagem da Billy em um certo momento. Então, já desde aquela época você já vê que a Julia Quinn já tinha intenção de fazer algum tipo de conexão e que provavelmente a história já estava toda na cabeça dela. Ela só não quis contar a história do pós, né? Ela quis contar um pouquinho antes.
Então acho que foi uma boa escolha, foi bem legal porque a gente conseguiu inclusive ver um pouquinho da sociedade londrina naquele período que era um pouco diferente do período que a gente acompanhou do Bridgerton. Então uma das coisas legais de ler romances de época é isso, é você conhecer outros ambientes, outras culturas, outras épocas literalmente, né? Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu gravei um vídeo assim super rapidinho, inclusive tá super calor, eu tive que ligar o ventilador, eu tô suando, mas eu não queria perder a conexão que eu tive com esse livro que eu acabei de terminar assim na madrugada de ontem pra hoje. Então eu já queria trazer tudo que eu anotei, tudo que eu gostei da obra e quis destacar aqui pra vocês, porque realmente foi um livro que eu gostei bastante. A Julia Quinn não me decepcionou e eu acho que leitura boa a gente tem que compartilhar e indicar, né? Então comenta aqui embaixo se você tem outras obras dela para me indicar, se você já leu esse livro e gostou, ou se não gostou por que motivo. Vamos interagir. Um grande beijo e até a próxima!